Olá, bem-vindos ao Terroir Brasileiro dessa semana. A gente está aqui na Bocate, em Caxias do Sul. A gente está com o colega Rodrigo Weber, sommelier da casa, que fez uma seleção de vinhos para o verão. A gente vai contar isso aí para vocês esta semana. Rodrigo, conta um pouquinho para dar uma palhazinha para os nossos telespectadores. Então, a ideia foi justamente fazer uma seleção de rótulos para o verão, e como é um tema que eu gosto bastante, Sim. Eu adoro vinhos brancos, eu resolvi fazer uma seleção de vinhos brancos para todos os bolsos, para todos os gostos, com uma variedade de uvas distintas, né? Então aqui a gente tem uma seleção bem representada, com 5 rótulos, eu acho que mostra muito do potencial do vinho brasileiro. Perfeito. Durante a semana, então, a gente vai apresentar estes 5 rótulos, seleção do sommelier Rodrigo Weber, e acompanhe a gente na Rede CNT, também lá no YouTube. E a gente começa com o primeiro vinho dessa semana. Rodrigo, as honras da casa são tuas. Obrigado. Então, começamos pelo vinho mais estruturado, mais encorpado da nossa seleção, que é um Chardonnay da vinícola Weber, fica aqui em Flores da Cunha. Flores da Cunha, né? Exatamente. E é um Chardonnay chamado Chimango, que faz parte da coleção dos vinhos linha ícones, deles, né? É um vinho que remete bastante a essa questão da cultura gaúcha, com os nomes Chimango, o vinho branco dele, e faz também, por curiosidade, um Maragato. Exatamente, o vinho tinto, que é um tinto. E a cera aqui em cima é vermelha, então faz essa alusão, essa brincadeira com os maragatos e os chimangos. Para quem não conhece, dá uma pesquisadinha na história do Rio Grande do Sul, vai lembrar que são duas forças antagônicas na Revolução. Isso, junto com outros vinhos da vinícola que traz termos da cultura gaúcha, então aqui o chimango. Olha que interessante, um par de bolhadeiras aqui, Isso mesmo. E o chimango, então, como é o vinho branco, elaborado com uma uva branca, o Chardonnay, 100%. E ele é um vinho que tem uma boa passagem em barrica de carvalho. Bem mais estruturado. Ele tem 18 meses em carvalho, sendo 75% carvalho francês, 25% americano. Mas tem uma outra curiosidade que é bem bacana nesse rótulo aqui. Ele é um vinho que traz 5 safras dentro dessa garrafa. Porque sempre 10% do vinho que tem aqui dentro é do lote anterior. E ele vai sempre fazendo esse blend com os lotes anteriores. Olha só que maravilha. Esse, então, é o lote 4. Né? Aqui já vem com a junção de outras safras, então dentro dessa garrafa aqui contamos com 5 safras distintas. 5 safras distintas. E então é um vinho que a gente pode esperar um corpo maior, uma certa estrutura. Com certeza. É um vinho que eu recomendo também que ele seja degustado em uma temperatura um pouquinho maior, de 10 a 12 graus, não é um vinho para ser degustado gelado demais, para que a gente possa sentir exatamente essa cremosidade, essa estrutura que esse vinho vai entregar pra gente. É um dos meus preferidos. Eu imaginei, uma bela escolha. Eu vou te pedir para fazer as honras da casa para que a gente possa provar e comentar um pouco mais. É um vinho que eu tô curiosíssimo, né? Porque... Ó meu Rio Grande de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. O setor vitivinícola é a principal fonte de renda de muitas famílias do Rio Grande do Sul. Compre produtos gaúchos e nos ajude a continuar escrevendo os versos dessa história. Com Cevites RS e Seab RS. Beba com moderação. Entre aspas, pessoal, um branco de guarda. Isso, branco de guarda e um branco um pouco mais encorpado, até para o cara que não... que pensa que o vinho branco é aquela coisa muito leve, muito fresca, não agrada ele. Então aqui dentro é um vinho que agrada o paladar de pessoas que gostam de tintos, de vinhos mais estruturados. Aqui é uma oportunidade. Por isso da nossa seleção, como eu disse, para todos os gostos, para quem quer harmonizar com pratos mais encorpados, e é um vinho para ser degustado em um momento especial, diferente de outros rótulos que eu selecionei. Concordo contigo. Pra gente beber na beira da piscina, em algum momento mais descontraído, acho que é uma bela opção. É uma bela, concordo contigo. Vamos Você tá curiosíssimo, né? Porque pra gente provar. Um grande trabalho da vinícola Weber, que é ter todo esse cuidado, e às vezes a gente pergunta, e é interessante a gente até falar sobre isso, valores de vinho, preços de uma garrafa, tem a ver, às vezes, com o tempo de maturação que ela fica, tempo de vinificação, 18 meses.
guardados até ser comercializado. Isso tem custo, isso tem, né, cuidados, tudo. Então, tá incluído no preço do vinho. E é claro, ninguém faz um trabalho desse sem ter uma grande uva na mão, né? Então, é uma escolha de uma uva, com certeza, muito bem estruturada, de uma bela safra para poder entregar esse vinho. A origem da uva desse vinho também é um outro assunto legal para falar, porque ele já disse que é uma coleção de safras diferentes, Sim. mas ele também é uma coleção de terroirs diferentes. Porque aqui dentro, parte da uva vem da Serra do Sudeste, parte aqui da Serra Gaúcha e uma parte da Campanha. Então, é uma coleção de terroir que ele busca fazer um pouquinho dessa junção para entregar essa qualidade. Aumenta muito a complexidade do vinho, né? Vamos lá. Olha só, a cor já entrega. E como eu disse, ele está na 4ª edição, e até a cor que você citou aqui, a gente acompanhou a evolução desse produto. Antes mesmo dele ter esse rótulo, essa apresentação oficial, antes ele entregava uma característica mais presente da madeira em si. Atualmente ele tirou um pouco o pé dessa madeira, entrega um equilíbrio maior entre a fruta, mas também com essa presença do carvalho, né? Então é um vinho que ele fica complexo, mas elegante ao mesmo tempo. Exatamente. Eu já te diria que a cor já começa a trazer essa questão da elegância. Tu percebe um amarelo dourado, mas não... Ele já teve maior intensidade nessa cor. Não vibrante, né? Ele já teve maior intensidade, mas mostra hoje uma elegância, né? Ele tem um certo brilho aqui também, né? Olha só, bem... E a viscosidade, dá para sentir que esse vinho vai ser um vinho mais cremoso, um pouquinho mais carregado. Exatamente. Né? Olha só que característica. Eu vou falar porque a gente está aqui com um sommelier de larga experiência, né? Mas o que é impressionante da qualidade da uva, que ela entrega de cara uma característica de um Chardonnay. Do Chardonnay, a tipicidade. Né? Tipicidade é um abacaxi bem presente. Principalmente de um Chardonnay barricado, né? Com essa característica, ele realmente entrega o que ele se propõe, né? Essa fruta madura, né? Uma fruta mais intensa e uma... Um pouco não é a palavra correta, mas um pouco de melado do abacaxi. Sim, é uma nota calda, mais doce calda, que agrega também pela maturação da uva que tem nesse rótulo aqui, mas também agregado pela característica da madeira, né, do carvalho. Exatamente. E o que trouxe também essa questão da cor que ficou... Lindo, né? Lindo. E quando eu começo a olhar, é óbvio, nós estamos falando no terroir brasileiro, né? Eu puxo a brasa sempre para os nossos vinhos brasileiros. É vinho que se tu levar para uma degustação às cegas. Olha, ele engana muita gente. Muita gente. Vamos provar ele? Saúde. Que complexo. E você percebe que ele não tá gelado demais, né? Não. Ele tá sutilmente resfriado. Deve estar aqui a uns 12 graus, né? E é a temperatura que eu recomendo fazer o serviço desse vinho. Onde a gente consegue sentir ele mais intenso, mais carregado. Olha, estou falando e ainda sinto o vinho aqui na boca. É exatamente o que eu ia te falar. Ele tem um volume de boca médio, e o que é interessante para um vinho branco, que ele não é ligeiro na boca, mas ele conservou a acidez. E esse equilíbrio dele, né? Entre a fruta, essa nota da madeira... E a nota da madeira. Que estão equilibradas, né? A gente prova alguns exemplares que ou são muito frutados ou são muito amadeirados. Exato. E, enfim, existe mercado para ambos. Eu tenho clientes que gostam disso, né? Dessa característica da madeira, mas hoje eu já encontro maior prazer em um vinho equilibrado, com essas duas características bem harmonizadas. Né? Eu acho que sim. E o final de boca dele é interessante, né? Ele é persistente, né? Persistente. Como eu disse, falando com um único gole, ainda sinto ele vivo aqui na boca. Não, ele tá vivo na boca. E o que eu senti na boca é uma complexidade muito grande. Tu tem toda a razão. A tipicidade do Chardonnay, o volume de boca um pouquinho maior, porque em função da madeira e de toda a estrutura que ele ficou, mas ele ainda conserva as características originais do Chardonnay, claro. Sem sobrepor a madeira. A madeira. É isso mesmo. Exatamente. Que eu coloco como
um certo defeito de alguns outros rótulos, não só de vinhos nacionais, mas de vinhos de importados também, que é quando se tem uma coisa se sobressaindo a outra, né? Aí é que nem ele fica desequilibrado. É que nem harmonização, né? Como sommelier. A harmonização o final da boca tem que estar agradável sem nenhum gosto se sobressair. O vinho também, ele não pode ter esses sobressaltos. Rodrigo? Então esse é um vinho perfeito para curtir no momento tranquilo, com calma, para ser degustado. Esse é o famoso vinho para pensar, né? Isso mesmo. Sentar e pensar. Isso porque mesmo. É um vinho... E também é um vinho pronto para um prato principal. Isso, um prato até com uma certa estrutura um pouquinho. Eu também acho um pouquinho... pode ser peixe, mas alguma coisa mais gordurosa, alguma coisa com dentro do molho. Peixe, o próprio bacalhau com esse rótulo aqui, que é um peixe com maior intensidade. Mais gordura. Dependendo o prato e a receita, até mesmo um risoto ele cabe, porque ele tem a ele vai limpar a boca. Que vai limpar e também tem o corpo para fazer essa estrutura, né? Eu prometo trazer outras sugestões aqui também de vinhos mais leves, mais frescos. A gente pode falar disso. Essa semana a gente vai passar semana toda falando de vinho branco pro verão, mas com a escolha do sommelier foi perfeita. Deixa eu te cumprimentar. Saúde e vida longa ao vinho brasileiro. Muito obrigado.